Olá, meus queridos leitores, e aí, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso penúltimo dia do desafio aí de 2 Coríntios, hoje capítulo 12. E nesse capítulo 12 aí o nosso querido apóstolo Paulo, ele compartilha uma visão que ele teve, e ele fala aí sobre o espinho da carne. Também é um tema polêmico aí, essa questão do espinho da carne, né? Que cada um fala o que é, o que não é, mas enfim, vamos chegar lá. E também ele volta a falar sobre a preocupação dele com os coríntios. Lembrando aí que o apóstolo Paulo amava a igreja de Coríntios, foi a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo e era a igreja que ele mais amava e tinha preocupação. E nessa carta aqui, né, principalmente na segunda, é onde ele expressa aí todo o sentimento, tudo que realmente ele sente. Isso é algo muito legal. Então, gente, ele começa falando assim, ó, no versículo 2, ele fala: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Conheço um homem, esse homem é ele mesmo. Ele está falando dele, esse homem é o apóstolo Paulo, né? E aí ele conta a experiência que ele teve arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Mas aqui ele conta detalhes. No 14 ele no 4, quer dizer, no 4, versículo 4 ele diz assim, ó: foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao Pai não é, que ao homem não é permitido falar. Então, aconteceram várias coisas aí, né? E nessa visão ele ouviu coisas, viu coisas, mas ele, homem, não pode saber, não pode ouvir, não pode falar. E aí ele fala assim, ó, que acontece? Deixa eu ver aqui. Aí ele começa a falar do espinho na carne, isso. No versículo 7 ele fala assim, ó: para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessa revelação, foi-me dado um espinho na carne. Foi-me dado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor para que me tirasse, mas ele disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então aqui, ó, o apóstolo Paulo revela que tinha um espinho na carne, né? E tem várias os teólogos aí falam de várias questões aí, que tinha alguém que perseguia ele, onde ele ia, essa pessoa falava mal dele. Tem gente que fala que era talvez alguma doença, enfim, são vários. Enfim, não era uma coisa boa, era uma coisa ruim, né? Vamos, assim, eu não sei o que realmente foi, ninguém sabe porque não está escrito na Bíblia o que é, e que as pessoas têm hipótese. Mas o que a gente tem que entender é que era uma coisa ruim. E ele pede para Deus tirar isso dele, e Deus fala não para ele. Olha, Deus falou não para Paulo também, hein, gente? E aí, o que ele fala? Deus fala assim para ele, ó: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí ele fala assim, ó, no 9, continua, né? Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte, né? Então, que lição aqui que o apóstolo Paulo nos está dando, né? Ele podia aí, de uma certa forma ou de outra, se revoltar, falar: então não vou servir mais esse Deus, eu pedi para ele tirar esse meu espinho da carne, ele não tirou, eu tô com luta, com um monte de coisa, mas ele fala aí que ele se alegra, né, na fraqueza, nos insultos, na necessidade, nas angústias, nas perseguições, né? E aí fica a reflexão: como nós temos reagido aos
talvez não do Senhor, quando Deus fala não para você. Como você tem reagido a uma necessidade, como você tem reagido aí a angústias, a perseguições, a fraquezas, a insultos, né? Como você tem reagido, porque o apóstolo Paulo, ele reage alegremente. Por quê? Quando sou fraco, sou forte, né? A graça de Deus era suficiente para o apóstolo Paulo. E ele entende que o poder, Deus falou para ele, ó, o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então fica aí uma lição de vida, né? Para nós aí, como nós temos reagido aos momentos difíceis, né? Eu espero que de alguma forma aí nós refletimos. Se você está muito murmurando, você está muito reclamando, exigindo muito de Deus, que Deus tem que fazer o que você quer, na hora que você quer, talvez você possa ler de novo aqui o 2 Coríntios de uma forma, enfim, de uma forma diferente, né? Se você está reagindo, murmurando, exigindo, peça perdão para o Senhor. Fala, não, Deus, ó, eu vou mudar, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Mesmo eu não entendendo nada, mesmo para mim está tudo errado. Né? Eu quero fazer a tua vontade, eu quero que o Senhor esteja alegre, eu quero me alegrar nas minhas dificuldades, porque é isso que o apóstolo Paulo fala. E ele termina aqui o capítulo falando de novo da preocupação dele que ele tinha com os coríntios. Ele declara o amor dele também, né? Ele fala assim, ó, no 15: assim de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo que tenho e também me gastarei, me gastarei, não, calma aí, vamos lá, gente, voltando. Também me desgastarei pessoalmente. Ó, eu vou gastar, eu amo vocês, vou gastar tudo que eu tenho, eu tô indo aí ver vocês, mas eles ficam, né, eu quero ver vocês, por amor a vocês, eu não quero que vocês sejam peso. É isso que ele vai falando aqui, depois você leia, né, que eu tô tentando aqui dar uma encurtada nos meus vídeos, eu tento, gente, mas é difícil, ó, já tá dando quase 7 minutos. E no final ele fala assim, ó, receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos pecadores anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticam. Então ele termina esse capítulo dizendo isso, né? Que ou ele vai visitá-los, né? Que talvez Deus vai humilhar, mas ele vai encontrar aí talvez com pessoas que ainda não se arrependeram, mas ainda há tempo. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há tempo aí da gente fazer o que precisa ser feito. Amanhã, gente, o último capítulo aí, nós vamos estar falando sobre o último capítulo, tá? E que você pense sobre essas coisas. Como você tem lidado com o seu sofrimento? Como você tem lidado com quando Deus fala não pra você? Você está como Paulo ou não? Que você reflita, ore e fale com o Senhor, tá bom? Um beijo no seu coração e tchau!